Rio de Janeiro. Capital. Rio de Janeiro, informalmente referido como Rio, é um município brasileiro, capital do estado homônimo, situado no sudeste do país. Maior destino turístico internacional no Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul, em 2008, a capital fluminense é a cidade brasileira mais conhecida no exterior, funcionando como um espelho ou retrato nacional, seja positiva ou negativamente. É a segunda maior metrópole do Brasil, depois de São Paulo, a sexta maior da América e a 35ª do mundo. Sua população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2021 era de 6.775.561 habitantes. Tem o epíteto de cidade maravilhosa, e os que nela nascem são chamados de cariocas. Classificada como uma metrópole, exerce influência nacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político brasileiros, e é um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país, sendo internacionalmente conhecida por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, as praias dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, entre outras, os estádios do Maracanã e Newton Santos, o bairro boêmio da Lapa e seus arcos, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, as florestas da Tijuca e da Pedra Branca, a Quinta da Boa Vista, a Biblioteca Nacional, a Ilha de Paquetá, o Réveillon de Copacabana, o Carnaval Carioca, a Bossa Nova e o samba. Parte da cidade foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1º de julho de 2012. Representa o segundo maior PIB do país, e o 30º maior do mundo, estimado em cerca de 329 bilhões de reais, IBGE 2016, e é sede das duas maiores empresas brasileiras, a Petrobras e a Vale, e das principais companhias de petróleo e telefonia do Brasil, além do maior conglomerado de empresas de mídia e comunicações da América Latina, o Grupo Globo. Contemplado por grande número de universidades e institutos, é o segundo maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, responsável por 19% da produção científica nacional, segundo dados de 2005. Rio de Janeiro é considerada uma cidade global beta, pelo inventário de 2008 da Universidade de Loughborough, GAWC. A cidade foi, sucessivamente, capital da colônia portuguesa do Estado do Brasil, 1763 a 1815, depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, 1815 a 1822, do Império do Brasil, 1822 a 1889, e da República dos Estados Unidos do Brasil, 1889 a 1968, até 1960, quando a sede do governo foi transferida definitivamente para a recém-construída Brasília. Naquele ano, o Rio foi transformado em uma cidade-estado com o nome de Guanabara e, somente em 1975, torna-se a capital do estado do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara, à margem da qual a cidade se organizou, foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1º de janeiro de 1502. Embora se afirme que o nome, Rio de Janeiro, tenha sido escolhido em virtude de os portugueses acreditarem tratar-se a Baía da Foz de um rio, na verdade, à época, não havia qualquer distinção de nomenclatura entre rios, sacos e baías, motivo pelo qual foi o corpo d'água corretamente designado como rio. Com cerca de 1.200 km² de área, o município se estende desde a margem ocidental da Baía de Guanabara até parte da Restinga da Marambaia e ocupa ilhas como Governador e Paquetá. A cidade se desenvolveu sobre estreitas planícies aluviais comprimidas entre montanhas e morros e está assentada sobre 3 grandes maciços: Pedra Branca, Jericinó e o da Tijuca, com picos de interesse turístico como o Bico do Papagaio, Andaraí, Pedra da Gávea, Corcovado, o Dois Irmãos e o Pão de Açúcar. O Rio de Janeiro conta ainda com parques e reservas ecológicas, como o Parque Nacional da Tijuca, considerado Patrimônio Ambiental e Reserva da Biosfera pela Unesco, o Complexo da Quinta da Boa Vista, o Jardim Botânico,
o Jardim Zoológico do Rio, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Passeio Público. Seu litoral tem 197 quilômetros de extensão e inclui mais de 100 ilhas que ocupam 37 quilômetros quadrados, e desdobra-se em 3 partes, voltadas à Baía de Sepetiba, ao Oceano Atlântico e à Baía de Guanabara. O litoral da Baía de Sepetiba tem como único acidente geográfico de expressão a Restinga da Marambaia e é arenoso, baixo e pouco recortado. O litoral da Baía de Guanabara é recortado, baixo, abarca muitas ilhas, como a do Governador com de 29 quilômetros quadrados, e, em suas margens, situam-se o centro comercial e os subúrbios industriais. O litoral atlântico expressa alternâncias consideráveis, apresentando-se ora alto, quando em contato com as ramificações costeiras dos maciços da Pedra Branca e da Tijuca, ora baixo, trecho pelo qual se estendem as praias integradas à paisagem urbana. Diversas lagoas, como as da Tijuca, Marapende, Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas formaram-se nas baixadas, muitas de terreno pantanoso ainda não completamente drenado. O turismo confere mais do que um mero adendo à economia local, uma vez que muitos turistas são atraídos por uma miríade de ícones culturais e paisagísticos, o que leva à criação de diversos postos de trabalho, robustecendo os setores comercial e de hotelaria. De acordo com um levantamento recente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Abrace, para 2008, existem 30 estabelecimentos da categoria, segundo lugar no ranking, ou 8,2% do total nacional. É a primeira cidade do Brasil a ter um domínio web próprio, o Rio. A cidade é o maior destino turístico internacional no Brasil, da América Latina e de todo o Hemisfério Sul, sendo a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Tem o epíteto de cidade maravilhosa e parte da cidade foi designada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, com o nome Rio de Janeiro. Paisagem carioca entre a montanha e o mar, em 1º de julho de 2012, tornando-se uma paisagem cultural. O Rio de Janeiro também tem as diárias de hotel mais caras do Brasil. Com o mesmo valor pago por uma diária em hotéis de 2 estrelas na cidade, é possível se hospedar em hotéis 4 estrelas em cidades como Pequim, Buenos Aires, Amsterdã e Barcelona, ou em um hotel da categoria de 3 estrelas na cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro é uma cidade de fortes contrastes econômicos e sociais, apresentando grandes disparidades entre ricos e pobres. Enquanto muitos bairros ostentam um índice de desenvolvimento humano correspondente ao de países nórdicos, Gávea, 0,970, Leblon, 0,967, Jardim Guanabara, 0,963, Ipanema, 0,962, Barra da Tijuca, 0,959, dados de 2000. Em outros, observam-se níveis bem inferiores à média municipal, como é o caso do Complexo do Alemão, 0,711, ou da Rocinha, 0,732. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, do Rio de Janeiro era considerado alto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, cujo valor, de 0,799, era o segundo maior a nível estadual, depois de Niterói, e o 45º a nível federal. Considerando apenas a longevidade, o índice é de 0,845, o índice de renda é de 0,840 e o de educação de 0,719. Embora classificada como uma das principais metrópoles do mundo, segundo o censo de 2010 feito pelo IBGE, 1,39 milhão dos 6,29 milhões de habitantes da cidade, o que corresponde a aproximadamente 22% de sua população, vivem em aglomerados subnormais. Essas favelas se instalam principalmente sobre os morros, devido ao relevo mamelunar do Rio de Janeiro, ou em mangues aterrados como no Complexo do Manguinhos, onde as condições de moradia, saúde, educação e segurança são extremamente precárias.
Um aspecto original das favelas do Rio é a proximidade aos distritos mais valorizados da cidade, simbolizando a forte desigualdade social, característica do Brasil. Alguns bairros de luxo, como São Conrado, onde se localiza a favela da Rocinha, encontram-se espremidos entre a praia e os morros. Nas favelas, ensino público e sistema de saúde deficitários ou inexistentes, aliados à saturação do sistema prisional, contribuem com a intensificação da injustiça social e da pobreza. O município do Rio de Janeiro é dividido em 163 bairros, agrupados em 33 regiões administrativas e 7 subprefeituras. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mais populoso da capital fluminense é Campo Grande, com 328.370 habitantes. A região oeste concentra grande parte dos bairros mais populosos do município, tendo um alto crescimento populacional, mas não um desenvolvimento similar, causando indevidas aglomerações e segregações. Outros bairros com população igual ou superior a 100 mil habitantes são Bangu, 243.125, Santa Cruz, 217.333, Realengo, 180.123, Tijuca, 163.805, Jacarepaguá, 157.326, Copacabana, 146.392, Barra da Tijuca, 135.924, Maré, 129.770, Guaratiba, 110.049, Senador Camará, 105.515, Itaquara, 102.126. Nos bairros da região sul, há alta concentração de idosos, como Copacabana, que possui quase 25% de seus moradores nesta faixa. Desde meados dos anos 1990, em decorrência da violência urbana, o Rio vem conquistando espaço na imprensa nacional e, nos últimos anos, internacional. A cidade apresenta índices elevados de criminalidade, em especial o homicídio. Até o ano de 2007, na região metropolitana contabilizavam-se quase 80 mortos por semana, a maioria vítimas de assaltos, balas perdidas e do narcotráfico. Entre 1978 e 2000, 49.900 pessoas foram mortas no Rio, mais do que em toda a Colômbia no mesmo período. A polícia do Rio de Janeiro em 2006 matou 1.063 pessoas no estado e 1.195 apenas em 2003. Até abril de 2007, a média era de 3,7 por dia. A título de comparação, a polícia dos Estados Unidos matou apenas 347 pessoas em todo o território estadunidense ao longo de 2006. Os policiais recebem um baixo salário. Baixos salários e equipamentos insuficientes fazem com que a polícia carioca consiga resolver apenas 3% de todos os assassinatos ocorridos na cidade. Entretanto, pesquisas recentes demonstram que a violência urbana vem caindo na cidade, sobretudo nos últimos anos. O Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros 2008, estudo realizado conjuntamente pela Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, RITLA, e pelo Instituto Sangari, com o aval do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, divulgado em janeiro de 2008, revela que no Rio de Janeiro a taxa geral de homicídios por 100 mil habitantes retrocedeu 40% entre 2002 e 2006, levando-o da 4ª para a 14ª posição no ranking das capitais mais violentas do Brasil. Em 2002, a capital fluminense registrava 62,8 casos de homicídio para cada 100 mil pessoas. Em 2006, após quedas anuais sucessivas, esta taxa chegou a 37,7, abaixo da aferida para cidades menores como Recife, 90,9, Vitória, 88,6, Curitiba, 49,3, Belo Horizonte, 49,2, Salvador, 41,8 e Florianópolis, 40,7. No entanto, apesar da salutar redução dos índices de criminalidade, o Rio ainda ocupa o segundo lugar com relação ao total de homicídios ocorridos em 2006, atrás apenas de São Paulo.
Um relatório anterior, divulgado em outubro de 2007, também com a chancela dos Ministérios da Saúde e da Justiça, apontava uma redução inferior, 17,5%, nos índices de homicídio entre 2003 e 2006, período no qual a capital respectivamente teria oscilado da terceira à quinta colocação entre as mais violentas do Brasil. O litoral do atual estado do Rio de Janeiro era habitado por índios do tronco linguístico Macro-G há milhares de anos. Por volta do ano 1000, a região foi conquistada por povos de língua tupi procedentes da Amazônia. Um destes povos, os tamoios, também conhecidos como tupinambás, ocupava a região ao redor da Baía de Guanabara no século XVI, quando os portugueses chegaram à região. Com a proclamação da República, nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas sociais advindos do crescimento rápido e desordenado. Com o declínio do trabalho escravo, a cidade passara a receber grandes contingentes de imigrantes europeus e de ex-escravos, atraídos pelas oportunidades que ali se abriam ao trabalho assalariado. Entre 1872 e 1890, sua população duplicou, passando de 274 mil para 522 mil habitantes. O aumento da pobreza agravou a crise habitacional, traço constante na vida urbana do Rio desde meados do século XIX. O epicentro dessa crise era ainda, e cada vez mais, o miolo central, a Cidade Velha e suas adjacências, onde se multiplicavam os cortiços e eclodiam as violentas epidemias de febre amarela, varíola, cólera morbo, que conferiam à cidade fama internacional de Porto Sujo. Muitas campanhas de erradicação, perpetradas pelos governos da época, não foram bem recebidas pela população carioca. Houve muitas revoltas populares, entre elas, a Revolta da Vacina, de 1904, que também teve como causa a tomada de medidas impopulares, como as reformas urbanas do centro, executadas pelo engenheiro Pereira Passos. Vários cortiços foram demolidos e a população pobre da região central deslocada para as encostas de morros, na zona portuária e no Caju, sobretudo os morros da Saúde e da Providência. Tais povoamentos cresceram de maneira desordenada, dando início ao processo de favelização, ainda não muito preocupante na época, o que não impediu a adoção de várias outras reformas urbanas e sanitárias que modificaram a imagem da então capital da República. Data desse período a abertura do Teatro Municipal e da Avenida Rio Branco, com os edifícios inspirados em elementos da Belle Époque parisiense, e a inauguração, em 1908, do Bondinho do Pão de Açúcar, um dos marcos da engenharia brasileira, em comemoração aos 100 anos da abertura dos portos. A ocupação da atual Zona Sul efetivou-se com a abertura do Túnel Velho, que fazia a conexão entre Botafogo e Copacabana. O surgimento do Copacabana Palace, em 1923, consagrou definitivamente o processo de ocupação e o turismo na região, que experimentou uma explosão demográfica. O Cristo Redentor seria inaugurado em 1931, tornando-se um dos cartões postais do Rio e do Brasil. Após a transferência da capital federal para Brasília em 1960, o Rio foi transformado numa cidade-estado com o nome de Guanabara. Em 15 de março de 1975 ocorreu a fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro e, em 23 de julho, foi promulgada a sua Constituição. Entre a noite de sábado, 20 de novembro, até o dia 27 de novembro de 2010, sucederam-se na região metropolitana do Rio de Janeiro vários atos de violência organizada. Durante os ataques e depois, durante as operações, registrou-se que pelo menos 181 veículos teriam sido incendiados pelos criminosos. Nesse período, ocorreram ainda 39 mortes, cerca de 200 detenções para averiguação e quase 70 prisões. No dia 25 de novembro, deu-se a maior ofensiva da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com seu Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, atuando ao lado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, encabeçada pela Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, e em parceria com o Corpo de Fuzileiros Navais,
que disponibilizou 6 blindados e um grupamento de fuzileiros navais da mesma unidade para apoio logístico da operação, que resultou na ocupação do território da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, regiões da cidade que até então estava em poder dos narcotraficantes do Comando Vermelho. Em 1º de julho de 2012, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, designou parte da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade e, em 18 de janeiro de 2019, a mesma instituição elegeu o Rio de Janeiro como a primeira capital mundial da arquitetura. Em razão da alta concentração de indústrias na região metropolitana, a cidade tem enfrentado sérios problemas de poluição ambiental. A Baía de Guanabara perdeu áreas de manguezal e sofre com resíduos provenientes de esgotos domiciliares e industriais, óleos e metais pesados. Não obstante suas águas se renovem ao confluírem para o mar, a baía é receptora final de todos os afluentes gerados nas suas margens e nas bacias dos muitos rios e riachos que nela desaguam. Os níveis de material particulado no ar se encontram 2 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, em parte devido à numerosa frota de veículos em circulação. Em uma pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo em 2007, o Rio de Janeiro foi apontado como a 5ª capital mais poluída do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. As águas da Baía de Sepetiba seguem lentamente o caminho traçado pela Baía de Guanabara, com esgotos domiciliares produzidos por uma população da ordem de 1,29 milhão de habitantes sendo lançados sem tratamento em valões, córregos ou rios. Com relação à poluição industrial, rejeitos de grande toxicidade, dotados de altas concentrações de metais pesados, principalmente zinco e cádmio, já foram despejados ao longo dos anos por fábricas dos distritos industriais de Santa Cruz, Itaguaí e Nova Iguaçu, implantados sob orientação de políticas estaduais. Algumas praias da orla carioca, na maior parte do ano, encontram-se impróprias para o banho, sendo comum após fortes chuvas a formação de línguas negras nas areias das praias. Segundo o boletim da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, parte de Ipanema, Arpoador e Praia Vermelha, além de Bica, Guanabara e Central, Urca, são consideradas impróprias para o banho, haja vista que suas areias têm alta concentração de coliformes e da bactéria Escherichia coli, que indica a presença de lixo e fezes. As lagoas Marapende e a Rodrigo de Freitas têm sofrido com a leniência das autoridades e o avanço dos condomínios no local. O despejo de esgoto por ligações clandestinas e a consequente proliferação de algas diminuem a oxigenação das águas, ocasionando a mortandade de peixes. Há, por outro lado, sinais de despoluição na Lagoa Rodrigo de Freitas feita através de uma parceria público-privada estabelecida em 2008 visa garantir que as águas da lagoa estejam próprias para o banho. As ações de despoluição envolvem a planificação do leito, com transferência de lodo para grandes crateras presentes na própria lagoa, e a criação de uma nova ligação direta e subterrânea com o mar, que contribuirá no sentido de aumentar a troca diária de água entre os dois ambientes. No censo de 2010, a população do Rio de Janeiro era formada por 3.239.888 brancos, 51,26%, 2.318.675 pardos, 36,69%, 708.148 pretos, 11,2%, 45.913 amarelos e 5.981 indígenas, 0,09%, além de 1.842 sem declaração, 0,03%. De acordo com estudos genéticos autossômicos recentes, a herança europeia é a dominante tanto entre brancos quanto entre pardos, respondendo, então, pela maior parte da ancestralidade dos habitantes do Rio de Janeiro. A contribuição africana encontra-se presente, em alto grau, sendo maior entre os negros. Também a ancestralidade ameríndia encontra-se presente, embora em grau menor. Também existem muitos afro-brasileiros desde o período colonial,
a maioria descendente de escravos trazidos de Benin, Angola e Moçambique. Com importantes contribuições de seu sincretismo religioso e musical, elementos remanescentes da cultura africana encontram-se hoje emaranhados à cultura brasileira e da cidade. No início do século XIX, o Rio de Janeiro tinha a maior população urbana de escravos nas Américas, superando inclusive Salvador e Nova Orleans. Os africanos provinham de diferentes regiões do continente africano, mas no Rio predominaram os oriundos de Cabinda, do Congo Norte, Benguela, Moçambique, Luanda e de Angola. Os afrodescendentes nascidos no Brasil se diferenciavam dos africanos e poderiam ser divididos em 3 grupos. O primeiro era de crioulos, negros filhos de pais africanos nascidos no Brasil. Os pardos, já miscigenados, sobretudo com portugueses. Por fim, os cabras, resultado de outras miscigenações, inclusive com índios. Em 1849, 43,51% da população carioca era denominada preta e 80 mil escravos habitavam a cidade. Dentre os fluxos migratórios mais significativos, destacam-se os de portugueses e demais povos europeus, nordestinos e afro-brasileiros. Tal fluxo migratório deflagrou-se no século XVI e atingiu seu auge no início do século XX, constituindo uma das maiores massas de imigrantes já recebidas pelo país. Entretanto, foi particularmente em 1808, com o estabelecimento da família real portuguesa no Rio de Janeiro, e a relativa proximidade das jazidas mineiras, descobertas no século XVIII, que a cidade beneficiou-se da onda lusitana. Somente naquele ano, aportaram em território brasileiro 15 mil nobres e pessoas da alta sociedade portuguesa, a grande maioria, na então capital da colônia. Após a independência, os fluxos migratórios apresentaram uma redução paulatina, em razão da lusofobia inerente à época. Porém, com o passar dos anos, a carência de mão de obra ocasionada pelo fim do tráfico negreiro e os frequentes reveses socioeconômicos enfrentados por Portugal fariam a imigração portuguesa tornar a crescer no Rio e no Brasil. A partir de 1850, a imigração portuguesa tomou caráter quase que exclusivamente urbano e, ao contrário de alemães e italianos que vinham para trabalhar na agricultura, os portugueses rumavam a 2 destinos preferenciais, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre 1881 e 1991, mais de 1,5 milhão de pessoas migraram de Portugal para o Brasil. Em 1906, 133.393 portugueses viviam no Rio de Janeiro, 16% da população da época. Em 1920, os portugueses compunham 15% da população da cidade e 71% dos estrangeiros. Em 1950, os lusitanos se reduziram a 10% da população, apesar da presença de 196 mil residentes portugueses, sendo então a 3ª cidade do mundo com mais portugueses, atrás somente de Lisboa e do Porto. Apesar de as taxas migratórias terem se reduzido drasticamente a partir da década de 1930, e, com maior ênfase, após 1960, ainda hoje, a cidade é considerada como tendo a 2ª maior população portuguesa do mundo, depois de Lisboa. No censo de 2000, com mais de 5,8 milhões de habitantes, em torno de 1% da população do Rio ainda era nascida em Portugal. Alemães, italianos, russos, suíços, libaneses, espanhóis, franceses, argentinos, chineses e seus respectivos descendentes compõem uma parcela considerável dos povos estrangeiros radicados na cidade. Entre 1920 e 1935, aportaram na cidade dezenas de milhares de imigrantes judeus do leste europeu, sobretudo da Ucrânia e da Polônia. É possível notar também um respeitável contingente de pessoas de outros estados, sobretudo nordestinos. Paraibanos e pernambucanos fazem-se bastante presentes. No auge da industrialização, entre as décadas de 1960 e 1980, passaram a migrar para a região sudeste em busca de melhores condições de vida e trabalho.
Com a melhoria estrutural de outras regiões do país e os problemas resultantes da superpopulação nas grandes cidades, a migração nordestina diminuiu consideravelmente. Embora Rio de Janeiro e São Paulo continuem sendo importantes polos de atração, a migração polinucleada ganhou contornos mais acentuados. A cidade do Rio de Janeiro possui um clima tropical de savana, AW, na fronteira com um clima tropical monsônico, AM, de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, geralmente caracterizado por longos períodos de fortes chuvas entre dezembro e março. A cidade experimenta verões quentes e úmidos e invernos quentes e ensolarados. Nas áreas interiores da cidade, temperaturas acima de 40 graus Celsius são comuns durante o verão, embora raramente por longos períodos, enquanto temperaturas máximas acima de 23 graus Celsius podem ocorrer mensalmente. Ao longo da costa, os ventos marítimos moderam a temperatura. Devido à sua localização geográfica, a cidade pode receber frentes frias que avançam da Antártica, especialmente durante o outono e o inverno, podendo ter quedas de temperatura. No verão, pode haver chuvas fortes e tempestades que, em algumas ocasiões, provocam alagamentos e deslizamentos de terra catastróficos. As áreas mais montanhosas da cidade costumam registrar as maiores quantidades de precipitação, uma vez que elas constituem uma barreira aos ventos úmidos que vêm do Atlântico. Algumas áreas da cidade ocasionalmente são suscetíveis à queda de granizo. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, desde 1931 a temperatura mínima absoluta registrada no Rio de Janeiro foi de 6,4 graus Celsius em 18 de agosto de 1933, na estação meteorológica do bairro Bangu, desativada em março de 2004. A mesma estação, no bairro mais quente da cidade, registrou máxima de 43,1 graus Celsius em 14 de janeiro de 1984, que foi o recorde de maior temperatura na cidade até 26 de dezembro de 2012, quando foram registrados 43,2 graus Celsius na estação do bairro Santa Cruz. Em 16 de outubro de 2015, a cidade registrou 42,8 graus Celsius, a terceira maior temperatura da história, também em Santa Cruz. O recorde de chuva em 24 horas é de 349,4 milímetros em 26 de fevereiro de 1971, registrados na antiga estação do bairro Engenho de Dentro. Obrigado por assistir.